Olá, meus irmãos. Vamos falar hoje a respeito das bem-aventuranças. Vamos fazer um vídeo para cada uma das 9 bem-aventuranças. Hoje nós vamos discorrer alguma coisinha rápida a respeito da primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembrando que bem-aventurado tem o significado de felizes, né? Felizes aqueles que seguem as orientações de Jesus, porque existirá uma recompensa para aqueles que agirem de acordo com as leis do nosso Criador. Mas bem-aventurados então são os felizes. Mas também tem uma outra tradução mostrada por um grande palestrante, que fala que o correto seria avante. Avante os pobres de espírito, avante os que choram, avante os mansos. Ou seja, nos ensina para colocarmos numa situação de ação, de fazermos alguma coisa, né? Sempre com esperança de dias melhores, é claro, porque nas bem-aventuranças Jesus apresenta várias situações onde nós estaremos passando por dificuldades, por tristezas, né, por inseguranças, perseguições. E ele apresenta que dependendo da nossa postura, da maneira como nós encararmos essas situações, existirá uma recompensa. E ele demonstra a maneira como nós precisamos encarar determinadas situações. E essa primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Humildade aqui então no sentido de postura de comportamento, né? O oposto do orgulho, do egoísmo. Não significa submissão, não significa omissão, mas sermos humildes no nosso comportamento, nas nossas palavras, no relacionamento com o nosso próximo. Lembrando que no ensinamento do Evangelho, Jesus também apresenta aqueles ensinamentos dizendo que os últimos serão os primeiros, ou seja, o comportamento de humildade diante das situações da nossa vida. E aqui a promessa é que para aqueles que alcançarem a humildade no seu comportamento, nas suas palavras, herdarão o reino dos céus, que é o equilíbrio espiritual, que é a nossa busca incessante por melhorar o nosso comportamento e assim melhorar a nossa sociedade. Então essa é a primeira dica nesta primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é uma virtude imprescindível para que a gente possa alcançar a nossa elevação espiritual. Lembrando que a felicidade que nos aguarda é sempre a felicidade espiritual. Passamos aqui por muitas dificuldades, por muitas experiências, muitas vezes dolorosas, mas são situações que nós nos submetemos enquanto espíritos encarnados. Mas a felicidade que Jesus nos promete é a felicidade daquele que vence, é a felicidade daquele que coloca no seu comportamento, nas suas palavras, os ensinamentos do nosso Mestre e, consequentemente, procura pautar a sua conduta na vida, cumprindo as leis do Criador. Então fica a dica nessa primeira bem-aventurança. Um abraço, meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.